Olá, seja muito bem-vindo ao canal Código e Carreira. Meu nome é Luana e dando sequência à nossa série de vídeos sobre como criar gráficos no Python por meio do Jupyter Notebook, a gente vai criar hoje um gráfico de linhas a partir de um arquivo CSV. E caso você não tenha conferido o meu vídeo anterior sobre como criar gráfico de barras a partir de CSV, clica nesse card que está aparecendo no canto superior direito aqui da tela, para você acompanhar esse conteúdo e se inteirar sobre esse universo da análise de dados também com gráficos no Python. Bom, vamos lá. Então, vamos entender aqui a nossa estrutura, né, dos nossos arquivos. E, para começar, eu estou utilizando aqui o VS Code como interface de desenvolvimento. E aqui a gente tem o nosso arquivo Jupyter, né, nosso Jupyter Notebook, aqui para a gente escrever os nossos códigos. E a gente vai estar utilizando este CSV aqui. A gente vai estar vendo a evolução da altura de uma pessoa ao longo dos meses do ano. Só para contextualizar um pouco, até mesmo em um conceito de UX, basicamente o gráfico de linhas ele é muito utilizado para a gente ver a evolução de alguma coisa ao longo do tempo. Então, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui de evolução da altura de uma pessoa ao longo dos 12 meses do ano. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu só minimizar aqui para a gente ter uma visualização melhor. Bom, primeiro a gente precisa importar as bibliotecas necessárias para a gente fazer a leitura, a organização dos dados e também a plotagem do gráfico. Se você aí acompanhou meu vídeo anterior sobre gráfico de barras, você vai se lembrar que a gente utilizou duas bibliotecas principais. A primeira era o Pandas, que era para leitura e organização dos dados, e Matplotlib, que era para plotagem do gráfico. Então a gente vai utilizar essas duas bibliotecas aqui também. Então, vou importá-las aqui. Import Pandas SPD. Opa, não tá indo aqui. Pronto, agora foi. Import matplotlib. .pyplot. SPLT. Legal. Agora a gente roda essa célula aqui. Python environment. Aqui. Pronto. Vamos rodar aqui o código, vamos esperar carregar. Então, depois de importar as bibliotecas necessárias para a criação desse gráfico, a gente precisa agora fazer a leitura do nosso conjunto de dados, né, que é o nosso CSV. Então, eu vou criar a variável dados e vou armazenar o nosso dataset dentro dela. Então, pd.readcsv. E aqui dentro dos parênteses eu passo o nome do nosso arquivo. Então, na altura mes.csv. Vou rodar essa célula aqui. Prontinho, temos esses dados já aqui armazenados na variável dados. E agora a gente precisa criar o gráfico de linhas propriamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o dimensionamento do nosso gráfico, da imagem do nosso gráfico. Então, vamos colocar aqui um plt.figure. Vamos passar o tamanho da nossa figura para ele. Então, a gente pode colocar aqui 8 e 5. Só para relembrar, basicamente aqui a gente tem a largura do nosso gráfico, esse 8 aqui, e a altura, que é aqui demonstrada pelo número 5. Esses dois valores são medidos em polegadas, tá? Só para relembrar a unidade de medida. Legal? Então aqui a gente já definiu o tamanho do nosso gráfico e agora a gente precisa criar ele mesmo. Bom, eu tinha comentado no vídeo sobre gráfico de barras que a função que a gente utiliza para criar esse gráfico é a função bar. No caso do gráfico de linhas, a gente vai utilizar a função plot. A gente vai passar aqui dentro o nosso eixo X e o nosso eixo Y, assim como a gente fez no vídeo do gráfico de barras. Então, vou passar aqui dados, né, que é o nosso dataset. O nosso eixo X vai ser a parte dos meses do ano. Então, aqui mês. E o nosso eixo Y vai ser a altura dessa pessoa ao longo desses 12 meses. Então, dados e altura. Aqui tem algumas diferenças em relação à função bar, né? Aqui no caso da função plot, a gente pode utilizar alguns marcadores, definir largura de linha e tal. E é isso que eu vou fazer agora. Então, a gente passa aqui um marker, igual essa bolinha aqui. E para que serve isso, né? Basicamente, cada ponto do gráfico vai ser marcado por essa bolinha, né? Então,
esse é o marcador de cada ponto no gráfico. E eu vou definir um line width também aqui, de 2. Bom, esse line width ele serve basicamente para definir a largura da linha do nosso gráfico. Legal? Então, agora a gente pode dar uma organizada aqui nas informações, colocando um títulozinho bonitinho para o gráfico, colocando uma legenda também para os dois eixos dele. E vamos mostrar ele também aqui, quando a gente rodar essa célula. Então, vamos lá. Então, vamos colocar um título aqui, plt.title. Deixa eu pensar. A altura ao longo do ano. Né? E aí a gente vai colocar aqui, né, legenda para o eixo X, Bel, então, meses, mês, e para o eixo Y, ponto, label, a gente coloca a altura em metros. Vou colocar aqui. Legal. Agora a gente precisa mostrar o gráfico, né? Então, vamos chamar a função ponto .show aqui, né? Função show. E vamos rodar essa célula para a gente ver como ficou esse gráfico. Então aqui a gente tem basicamente o nosso gráfico plotado. A gente tem aqui a altura da pessoa ao longo dos 12 meses do ano. Né? E aqui, aquele marker que eu tinha falado nessa bolinha, é justamente esses pontinhos aqui. Né? Por isso que eu coloquei para ficar mais didático. Legal? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like, já comenta, compartilha com seus amigos. E é isso. Até os próximos vídeos.